Então, hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar dos números, les nombres, começando a aula 5. Né, e de início, eu acho que vocês devem ver essa palavra aí, les nombres, e pensar que pode ter alguma coisa a ver com nome, não sei, né, nombre, uma palavra estranha, não sei se vocês acham estranha também, mas da primeira vez que eu vi, quando eu estava aprendendo francês, eu achei ela estranha, e eu vou explicar para vocês, o que que é nombre, né, por que que a gente não fala numéro? Então, porque existe também. Então tem essas 3 palavras aí em francês que é chiffre, nombre e numéro. Qual é a diferença entre elas e por que que quando a gente fala que a gente está aprendendo os números, que vai ser o tema da aula de hoje, a gente fala que a gente está vendo os nombres e não numéro? Vou explicar para vocês. Começando aqui, bonsoir, tem pessoal aí chegando agora. Josclair, bienvenue. Bonsoir. Suzane, Paulo, pessoal aí do YouTube, Wallace, Josenildo também, que é nosso aluno. Bonsoir. Tomara que vocês aproveitem a aula hoje. Então, eu estava explicando aqui a diferença entre chiffre, nombre e numéro. Qual é a diferença? Né? Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que pensar, e que talvez seja um pouquinho complicado. O chiffre, eu acho que é mais fácil, na verdade. Chiffre é o seguinte, então eu coloquei aí em cima. Chiffre tem só 10. Tem só 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, são os números quando a gente quer dizer algarismos. Os algarismos, em português, né, só tem 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada um desses símbolos de 0 a 9 que a gente usa para escrever os números, tá? Então, chiffre são só esses 9 aí, que são os números sozinhos, né? Só o algarismo que a gente usa para compor os outros números. Aí tem a diferença que eu acho um pouquinho mais complicada, que é nombre, normalmente dá a ideia de quantidade, e numéro dá uma ideia de série, de sequência. Como assim? Vamos lá. Les nombres, coloquei aí embaixo, números, são os símbolos que usamos para contar e que geralmente indicam quantidade. Então, quando vocês pensam nos números, né, número de 0 a 100, de 0 a 10, os números, o número 5, o número 54, a gente vai estar falando em nombre. Então, aqueles que a gente usa para contar e que vai indicar uma quantidade. A gente tem também os numéros, que aí vai indicar uma série. A gente também vai chamar de números em português, coloquei aí embaixo, mas nós usamos para indicar o lugar de algo numa série. Então, assim, vou explicar um pouco melhor com exemplos. Coloquei aí para vocês. Les chiffres, então, de 0 a 9. Acho que esse está tranquilo, mais fácil de entender, né? Les nombres, ideia de quantidade. Olha os exemplos que eu coloquei. Un nombre de 3 chiffres. A gente tem um número de 3 algarismos. Primeiro exemplo aí embaixo de les nombres. Um número de 3 algarismos. Então, un nombre de 3 chiffres. Ou a gente pode falar diviser un nombre, multiplier un nombre. Dividir um número, multiplicar um número. Afinal, eles servem para indicar quantidade. Ou então a frase que eu coloquei ali, l'ennemi est supérieur en nombre. O inimigo é superior em número. Então, toda essa ideia de um número de 3 algarismos, dividir um número, multiplicar um número, o inimigo é superior em número, em quantidade, vai ser o nombre que a gente vai usar. E o terceiro, les numéros, indicando série, a gente vai falar de numéro de telefone, les numéros des pages d'un livre, chambre numéro 2 e appartement numéro 41. O que é isso que está aí embaixo? Número de telefone. Número de telefone é uma sequência de números, né? Não é uma quantidade, é uma sequência de números. 3, 4, 2, 5, é uma sequência de números. Então, a gente chama de numéro. Os números das páginas de um livro. Então, a página número 1, a página número 2, a página número 3. Não estou falando quantas páginas tem o livro. Porque se eu falar quantas páginas tem o livro, eu vou estar no nombre. O número de páginas do livro, o livro tem 500 páginas, aí é o número de páginas do livro. É a quantidade de páginas do livro. Mas se eu falar, abra na página 50, aí é o número da página, é o número da página, é o número 50.
Eu posso falar também de chambre, chambre número 2, quarto, quarto número 2, num hotel, por exemplo. Ou apartamento, appartement 41, appartement número 41, apartamento número 41. O que significa dizer que é o número 41? Que ele vem depois do 40 e antes do 42, tá? Então, a ideia de sequência. Essa é a diferença entre chiffre, nombre e numéro. Prestem bem atenção ou tentem focar mais na diferença entre nombre e numéro, porque eu sinto que os brasileiros erram muito isso. No começo, para mim mesmo, foi difícil entender essa diferença e eu acho que para os alunos também é difícil. Então, eu tento reforçar, porque eu sei como é difícil, já estive aí na pele de vocês passando por isso, ok? Beleza, então encerramos aqui a diferença entre chiffre, nombre e numéro. Tô vendo que tá chegando mais gente aí. Joãozinho Camargo, saudações para você também. Você e Eliane são alunos da École. Tomara que vocês aproveitem a aula hoje. Vamos lá. Vou passar aqui o slide para o próximo. O que a gente vai ver? A gente vai ver os números. Então, que números? Les nombres, tá? De 0 a 100. De 0 a 100. Os números de 0 a 100. Eu vou pedir para vocês repetirem comigo, né? Então, mesmo esquema, gente. Aqui a gente vai estar trabalhando com repetição, vocês vão imitar o que eu estou falando, falar várias vezes, para ver se vocês conseguem memorizar esse conteúdo. A gente está fazendo uma aula mais teórica, uma aula mais focada na teoria mesmo, e seria legal que vocês tivessem alguém para vocês conseguirem praticar. Então, lembrando para todo mundo, convido vocês, semana que vem, na quinta, a virem para a aula experimental, caso vocês tenham interesse em estudar na École e conhecer a nossa metodologia, ok? Vamos lá. Então, aqui, a gente vai começar com os números. Queria que vocês repetissem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Primeira coisa, espero que vocês tenham repetido. Segunda coisa, para quem repetiu, vocês perceberam que tem algumas letrinhas aí que a gente não pronuncia? Algumas letras nós ignoramos completamente. Então, eu preparei agora, riscando as letras, para vocês ignorarem ela e repetirem de novo comigo. Vamos lá. 0, 1, 2, não pronuncia o X e corta ele aí na sua anotação. 3, cortem o S. 4, não é 4, é 4, a gente termina no R, cortem o E. 5, pronuncio o K, né, que é um som de K. 5. 6, o X é um sonzinho de S. 6. 7, repitam. 7. 8. 9. 9. Aqui, vocês devem ter percebido que tem alguns sons diferentes, né? Eu não vou me alongar muito nisso, porque a gente não vai fazer esse foco hoje. Eu posso trazer isso numa próxima aula, mas se vocês começam a perceber que, por exemplo, no E com o U, a gente vai falar E, no O com o I ali do trois, a gente vai falar wa. Esses são ditongos do francês que se repetem e que a gente produz um som específico. Então, sempre que vocês tiverem O com I, vai ser o ditongo wa. Sempre que vocês tiverem, na verdade, nem sempre, se vocês tiverem E com U, E com U, vai ser E, na maioria das vezes, né? E ali no 8, talvez tenha sido difícil para vocês, mas se você veio na aula do alfabeto, você pegou, e a gente vai falar huit, huit. Primeiro eu falo U, depois falo I, e aí o T. Então a língua não muda, né? A língua não muda de lugar. A gente veio para o U, I, T, huit, huit. Ok? Vamos lá. Seguindo. Repitam. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tô indo muito rápido?
Deem aí um feedback, se estiver indo muito rápido, eu vou um pouquinho mais devagar. Tá dando para vocês repetirem? Repitam, né, usem aí esse tempo para praticar e para falar em voz alta para vocês se ouvirem também. Tô vendo que o Rogério disse aqui que achava que tudo era falado no final. Não, Rogério, só, aquelas que eu não, cortei, tá. Então do 5, a gente fala, 6, a gente fala, 7, a gente fala, né, 8, a gente fala. Então isso é importante. E não é besteira a gente cortar. Anotem, realmente o nome, né, a palavra, e cortem a letra, para vocês se acostumarem, porque a relação entre a fala e a escrita em francês é uma das coisas mais complicadas que tem. E compreender que certas letras que você escreve, você não fala, é uma já é um passo muito grande para estudar francês. E saber quais letras são essas que você não vai precisar gastar energia, que você não vai precisar falar, é muito bom. Porque daí você consegue pronunciar melhor e as pessoas conseguem te entender melhor. Voltando para cá. Por que eu coloquei o 16 aí em negrito, vocês acham? Porque é bem parecido com o português, né, do 0 ao 19, só que aí a gente pula, na verdade, em português a gente fala 15, aí já começa 16, 17, 18, 19. Em francês só começa o 10 alguma coisa no 17. Então, ó, a gente tem o 14, 15, 16, 17. Aí vai para o 17. Então anotem isso também, porque o que tem de aluno que quando aprende os números fala 16, não é 16, não é 16, tá? Não é 10, 6, é 16. No início é normal, mas depois de um tempo a gente precisa conseguir falar 16. E anotem aí também que é um E aberto. 16. Ok? Combinado? Então até o 19, tudo tranquilo? Vamos para frente. Quando a gente passa para o 20, bom, a gente começa a repetir as unidades. Então a dezena muda e a unidade vai sendo repetida. Vamos lá. 20. Tá vendo que tem umas letras aí que eu não falei. O que eu não falei do 20? O que eu não falei do 20? Nem o G, nem o T, né? Então cortem. Cortem aí, 20. A gente não fala nem o G, nem o T. Fabiano, salut, bonsoir, tudo bem por aí? Leila, revisão do A1. É isso, Leila. Aproveita, faz essa revisão aí. A gente vai seguir todo o conteúdo do A1, depois vamos para A2, vamos para o B1, vamos para o B2, e vai ser tudo de graça aqui no canal do YouTube, tá? Ou nas redes sociais, se vocês estiverem nas redes sociais também. Vamos lá. Então vamos repetir. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Por que eu coloquei em negrito o 21? Talvez vocês tenham percebido que tem uma semelhança com o português aí, no 21, e uma diferença no restante, com o português. Em português, a gente tende a dizer 20e2, 20e3, 20e4. A gente põe um E em todos os números. 20e5, né? E em francês, a gente só vai colocar no 1. Então, quando a unidade for 1, coloca o E. 21. E olha como liga. 21, 21. O T do 20, que eu não pronunciava, eu falo e ligo com o E. 21. E depois eu tiro o E. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ok? Vamos virar a dezena. 30. Repitem aí. Repitam. Já estou misturando tudo. Ok, na verdade eu fiquei confuso porque eu estava lendo o comentário aqui do Joãozinho. No início estava meio confuso, mas depois da aula ficou mais fácil compreender, melhor ainda com a revisão. Legal. Aquela diferença lá é difícil mesmo, né? É confusa mesmo. Mas os números aqui, mais tranquilo. Vamos lá, então, repetir. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39. Por que o 31 está em negrito? Porque tem o E. Então, quando a unidade é 1, eu coloco E. 31, 31, e tiro no restante. Então, só no 1. Vejam como no 21 tinha 21, e no 31 agora tem 31. Vamos para o 40. Vão repetindo aí, não me deixem falando sozinho. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Tranquilo? Por que o 41 está em negrito? Porque eu tenho E em francês. Quando a unidade é 1, eu coloco E ali entre a dezena e a unidade. 21, 31, 41. Estamos chegando na metade. Aguentem firme, no final vai ter uns exercícios para a gente já praticar os números. 50. Repitam. 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Vocês já devem ter cansado de me ouvir falar aqui no 1, quando a unidade é o 1. A gente coloca o E. 21, 31, 41, 51. E depois dos 50? 60. Repitam. 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Tranquilo. Agora, chegou no 69, o que acontece? Bom, lembrando aí que o 61 tem o E, só no 1 tem o E. Chegou no 69, vai acontecer uma coisinha, e aí eu vou pedir para vocês deixarem o like, comentarem se estão gostando, porque eu tenho certeza que a partir agora, a partir do que vai vir agora, se você nunca viu os números, talvez você não goste muito. Então, diz se você gostou até aqui, pelo menos deixa aí um comentário, um like, para a gente saber, para eu saber se está indo tudo bem, ok? Então, ó, vamos pensar. A gente estava indo 66, 67, 68, 69. O que vocês acham que vai vir depois? Vou mostrar para vocês. Mistério, mistério. Se a gente seguisse a regra, então assim, seguindo a expiração do número lá, da unidade, né? Então era 30, 40, 50, poderia ser 60, poderia ser 70, né? Poderia ser 70 para o 70, mas não é. Na verdade, tem 2 países que usam, sim, o 70, tá? Então eles pegam o 7 e colocam um ont. Então, igual 40, usam o 60 e o 70. Na Bélgica e na Suíça, tá? Na Bélgica e na Suíça, se vocês usarem o 70, vocês vão ser compreendidos. Inclusive, eu, quando estive na Bélgica, há muito tempo atrás, na época que eu estudava intercâmbio na França, eu tive um probleminha com um garçom num bar, porque ele falava 70, acho que na conta tinha dado alguma coisa e 70 centavos. E ele falava 70 e eu não entendia nada do que ele estava falando. Eu bloqueei completamente. Não era uma palavra para mim. Estava esperando o que estava ali embaixo, né? Então, depende do lugar que vocês vão. No Quebec e na França, a gente não usa 70. A gente vai usar o que está aí embaixo, ó. Então, vai ser assim. A gente está lá no 68, passa para o 69, significa que a unidade vira. Então, eu estava no 8, 9, eu vou para o 10. Então, não tentem fazer conta, tá? Só pensem que 70 vai ser 70. Então, vem do 68, ó. 68, 69, 70. E depois? 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Então viram o que aconteceu? A gente continuou com o soixante lá do 60 até o 69, virou 70, eu só adicionei mais um, então é 68, 69, 60, 10, 60, 11, 60, 12, 60, 13, ok? Então essa é a primeira complicadinha aí que dá nos números. Tô vendo que vocês estão interagindo nos comentários. O Du aí do Facebook falou que fica uma adição, 60 mais 10, exatamente. O Rogério também mandou aí. Paulo. Paulo, tchau, tchau, tá saindo, né? Mas obrigado pelo elogio, que bom que você gostou. Nancy também aí mandou no YouTube, 60 mais 10. E o Luiz já tá, já tá preparando a próxima, 80 é lindo. É mais complicadinho o 80. Vamos ver como é que vira agora, depois dos 69. Desculpa, dos 79. Poderia seguir a ideia, né, então, de pegar o númerozinho ali do 8 e transformar em 80, ou mesmo octante. Essas palavras existem sim, e elas são usadas na Bélgica e na Suíça. Então, 80 é usado na Suíça e octante na Bélgica. Na França e no Quebec elas não são usadas, tá? Na França e no Quebec a gente vai usar 80. Então eu estava lá no 78, no 79 e eu vou para o 80. Da onde que vem essa história de 80? Não sei se vocês já ouviram falar. Não é muito certo, né, exatamente a herança desse 80 aí. Mas algumas coisas mostram que vem do sistema vigesimal usado pelos celtas, né, que moravam ali na região onde é a França atualmente. E eles contavam de 20 em 20. Então, às vezes, ao invés de contar de 10 em 10, a gente conta de 10 em 10. Nosso sistema é decimal, né? A gente fecha um pacotinho em 10, depois fecha outro em 10, aí 10 mais 10 é 20. Eles fechavam em 20. Então tinha 1, 20, 2, 20, 3, 20, 4, 20, que é o 80, que é o 80, tá? Então, a partir do 80, não fiquem fazendo conta, não fiquem pensando que é 4 vezes 20, isso vai confundir. Só memoriza que é 80. Aceita que vai ser mais fácil. Vamos lá, repitam. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89. Tranquilo. Então, peguei o 80 e voltei lá para o 1. 81, 82, 83. E depois, virei do 89, eu vou para onde? Para o 90. Então, igualzinho eu fiz com 69, aí eu fui para o 60, 10, 60, 11, 60, 12. Eu vou aqui no 89, olha lá, 89, eu vou virar para o 90, 91. Repitam, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ok? Então é isso, tranquilo, né? O legal que, como a gente usa os números de trás, a gente usa de 1 a 19, vocês praticam mais, ok? E aí tô vendo aí que vocês perceberam que eu não coloquei o "e", né? Bem observado. Nem no 81 e nem no 91 eu não coloco um "e". Então, aquela história de que a unidade, sendo 1, eu coloco "e", ela é válida até qual dezena? Até aqui, até o 71. Passou do 70, ou melhor, para o 80 e para o 90, eu não ponho o "e". Ok? Muito bem observado, Rogério e Menauar, que enviaram aí no chat. Perfeito. Terminando aqui, então, o 99, a gente vai ter depois o 100, 1000, o 1 million e o 1 milliard. Repitam aí, 100, 1000, 1 million,
en milliards. Terminamos os números, vamos praticar. Vamos fazer um exercício, na verdade, 3 exercíciozinhos. Queria que vocês pegassem esses números que estão aí na tela e colocassem em ordem. Donc, mettez les nombres en ordre, ok? Prenez les nombres qui sont là et mettez-les en ordre. Peguem os números que estão aí e coloquem em ordem. Será que dá tempo de vocês mandarem para o chat? Eu sei que quando eu estou falando aqui tem um delayzinho, né, uma espera para a mensagem chegar para vocês. Vamos ver se vocês conseguem fazer e mandar aí no chat. Vou ler os números que estão ali. 2, 12, 24, 6, 16, 60, 46, 65, 76, 86, 97, 186. Vamos lá. Para quem tiver começado a colocar em ordem, ficaria assim, então. Vou passar para o próximo slide para a gente ver a resposta. Repitam aí comigo. 2, 6, 12, 16, 24. Ah, o Marlon conseguiu enviar. Parabéns, Marlon. Certinho. 46. Repitam aí. 60. 65. Ó, agora começou a parte bonita. 76. 76. 86 é como? 86. 97. 97. E 186. 186. Perfeito. Joãozinho não conseguiu escrever, não tem problema. Para quem estiver vendo a aula depois que essa live já tiver terminado, pausa o vídeo, né? Esses exercícios assim, sempre recomendo que você pause o vídeo e aí tente fazer, ao invés de seguir já vendo a resposta, ok? Vamos fazer mais um exercício. Bom, para quem não conseguiu fazer aquele, compléter avec la bonne réponse. Queria que vocês fizessem esses cálculos aí, super difíceis. Aula de matemática em francês. Fácil, fácil, fácil. Vamos lá. 3 plus 3 égale... 3 mais 3, igual a quanto, hein? 8 plus 8 égale... E 30 plus 31 égale... Vamos lá, primeira. 3 mais 3 é quanto? Mandem aí. 8 mais 8 é quanto? E 30 mais 31 é quanto? De preferência, se vocês conseguirem, mandem escrito, com as letras, né? Mais difícil. Vamos lá, então 3 mais 3. Repitam comigo. 3 et 3, ou 3 plus 3 égale 6. Vocês dizem 6. 8 plus 8 égale 16. Não é 6, não é 16. Ah, lembrem disso. Não é 16, é 16. E 30 mais 31, 30 plus 31 égale 61. Estou gostando de ver a interação dos comentários. Obrigado. 8 plus 8, 16, tá certo, Marlon. Wallace também, 16, certinho. E o último, 30 plus 31, daria 61. Então, eu peguei 3 números que a gente confunde com frequência. O 6, o 16 e o 61. Então, aqui, o 16, falei para vocês lá atrás, se na hora que vocês pensaram em 8 mais 8, 16, dá uma redobrada aí na atenção, porque esse 16, com esse primeiro som aberto aí de E, 16. Vamos para o último exercício. E o mais legal, écoutez et écrivez le numéro do telefone. Eu vou passar o número de telefone da École Québec e vocês vão anotar aí. Eu vou passar 2 números de telefone. Um número de telefone brasileiro, que dá para ligar no Brasil todo, mandar WhatsApp. E eu vou mandar um número também de telefone estrangeiro. Dá para mandar WhatsApp também, mas dá para ligar de qualquer lugar do mundo. Vou passar os 2. Vou começar pelo número brasileiro. Então, anotem aí e mandem no chat, eu quero ver se vocês mandam o número certo. Vou começar com esses números que já estão escritos aí. Então, é o plus
5, 5, 2, 1. Agora começa o que não está escrito. 3, 6, 4, 9, 1, 1, 7, 0. Vou repetir. O número que está escrito ali na tela, mais os que não estão escritos. 5, 5, 2, 1, 3, 6, 4, 9, 1, 1, 7, 0. Deu para anotar? Então, esse é o número de telefone com o DDI, né, o 55, que é o número do Brasil, e o 21, que é o número do Rio de Janeiro. Depois vem o número que eu falei para vocês. Ah, o Du ali do Facebook conseguiu anotar. É isso mesmo, Du. Vamos passar aqui para o próximo para corrigir. Então, é exatamente isso que você passou. 3, 6, 4, 9, 1, 1, 7, 0. Bravo. Hein? Excellent. Exatamente isso. Vamos agora fazer o número internacional. Então, esse é o número do Brasil. Quem quiser mandar WhatsApp, ligar, pode usar esse número que a gente vai atender com o maior prazer. Vamos agora o número internacional. O número internacional começa com 1, que é o DDI do Canadá e dos Estados Unidos. Vou falar agora número e letra. Vou misturar o número e letra. Então, vocês têm que ter visto aquela primeira aula que eu fiz do alfabeto. Caso vocês tenham problema para entender agora, vai lá depois fazer a aula do alfabeto. Então é o seguinte, vamos começar. Começar com o número que está aqui, que é o 1. E agora eu vou falar os números que não estão aí. Anotem aí. 8, 6, 6, E, C, O, L, E, Q, C. Vou repetir. Então, como eu disse, vou misturar número e letra. 1, que é o número que está aí. 8, 6, 6, E, a letra E, C, O, L, E, Q, C. Esse é um número com letras. Por quê? Isso, Du mandou certinho aí também. Esse número aí é o número internacional, mandou no Facebook. Acho que quem está no YouTube não deve estar conseguindo ver o que ele escreveu no Facebook, obviamente, mas eu vou mostrar para vocês o que é que ele escreveu. Então aqui, passando para o próximo. Ele escreveu esse daí que eu falei em cima. Então, 1, 8, 6, 6, E, C, O, L, E, Q, C. O que é essas letras? Por que eu falei essas letras no número de telefone? Se vocês abrirem o telefone de vocês, o celular, vai ter mais ou menos essa numeração aí, né? De 1 a 9, com as letrinhas. Se vocês escreverem 1866 École, QC de Quebec, então ali o 3, o 2, né? O E está no 3, o C está no 2, o O está no 6, o 5 é o L, o 3 é o E, né? Você escreve École QC, École Quebec. Você vai conseguir entrar em contato com a gente pelo nosso número internacional, ok? Então aí, só falando o último número, caso vocês não tenham entendido com École, os números que estão aí embaixo são 1, 8, 6, 6, 3, 2, 6, 5, 3, 7, 2. Então esse é o número de telefone da École Internacional. Para quem quiser anotar tanto o do Brasil, que está aqui, quanto o número internacional, vocês podem entrar em contato com a gente por WhatsApp ou por ligação, ok? Então esse era o último exercício que eu tinha preparado para vocês. Queria agradecer a presença de todos e de todas. Obrigadão, mais uma vez, pela presença de vocês. E a gente se vê na semana que vem. Obrigado, até a próxima.